Fala galera, tudo bem? Começou a UEFA Champions League 2020-21. O giro alternativo dessa semana vai rodar pelo continente, porque começou a principal competição de clubes do planeta. Como assim? Começou 2020-21 e nem terminou 2019-20? Sim, por conta da pandemia de coronavírus, os calendários do futebol mundial foram drasticamente alterados. Então, nestas temporadas, especificamente, vamos ter essa curiosidade. Uma Champions começando sem a outra ter terminado. Como funciona essa fase inicial da Champions? Fases preliminares. Há primeiro a fase preliminar, depois 3 fases qualificatórias e aí vem os playoffs. Só depois temos a fase de grupos da Champions. Aí sim, o torneio mais importante de clubes do planeta, torneio que mais chama a atenção de todo mundo que gosta de futebol internacional na atualidade. No sábado, tivemos as 2 partidas iniciais dessa fase preliminar da Champions, com os campeões nacionais de San Marino, Andorra, Irlanda do Norte e Kosovo. 2 partidas, Drita, campeão de Kosovo, 2, Interclub d'Escaldes, campeão de Andorra, 1. Trefiori, 0, campeão de San Marino, contra o Linfield, 2, campeão da Irlanda do Norte. Todas as partidas aconteceram em Nyon, na Suíça, cidade onde fica a sede da UEFA. Todas as partidas sem público também. No jogo do Linfield contra o Trefiori, os gols foram marcados pelo Harry aos 71, então isso vai dar 26 minutos do segundo tempo, e o Manzinga, já aos 38 minutos da segunda etapa também, fez o segundo gol, decretando a classificação do Linfield. Jogos únicos. Detalhe importante, a Champions também, por conta de toda essa mudança do calendário, mudou essas fases de classificação. Sempre são partidas de ida e volta, agora não. Apenas os playoffs serão em ida e volta, tá? Em 2 partidas. Essa fase preliminar e as 3 fases qualificatórias, todas em jogos simples, jogos de eliminatória simples. Então essas já começaram assim. Apenas essa fase inicial, essa preliminar, será em uma sede neutra, Nyon, na Suíça, como eu disse, cidade que é a sede da UEFA também. Esses 2 jogadores do Linfield que marcaram são franceses e são da base do Paris Saint-Germain. Não são garotos mais, já rodaram bastante, mas são 2 atletas da base do Paris Saint-Germain que estão hoje em dia no Linfield, campeão da Irlanda do Norte, que se classificou batendo o Trefiori por 2-0. Se classificou para a decisão da fase preliminar. Tem essa especificidade também. Primeira fase qualificatória, segunda fase qualificatória e terceira fase qualificatória, eliminatória simples, já avançando para a próxima fase. Playoffs e de volta para definir os últimos classificados para a fase de grupos. Essa fase preliminar, ela tem 2 partidas iniciais e depois a decisão, agora envolvendo o Linfield, que eliminou o Trefiori, contra o Drita, que venceu o Interclub d'Escaldes por 2-1. Então, no dia 11, mais conhecido como terça-feira desta semana, para quem assiste o giro alternativo na segunda-feira, vai haver a decisão da fase preliminar da UEFA Champions League 2020-21, jogo que vai acontecer em Nyon, na Suíça também, sem público. Drita, campeão kosovar, contra o Linfield, campeão norte-irlandês. O Linfield, na teoria, é o favorito, tem um time teoricamente um pouco melhor, com jogadores que já tem uma experiência maior internacional. Os 2 atletas, por exemplo, que eu citei, são da base do Paris Saint-Germain, só para ter uma noção da diferença para o Drita, né? Mas são times semiprofissionais, né? Essas equipes não têm, o Trefiori e o Linfield, por exemplo, são times semiprofissionais, eles não têm os atletas 100% dedicados ao futebol na sua vida, né? E o próprio Drita e o Interclub d'Escaldes também não tem equipes 100% profissionais, não tem todos os atletas jogando exclusivamente futebol. Na sequência, depois dessa fase preliminar, a gente vai para a primeira fase qualificatória também. As datas, tá? Passei já então. Nessa terça-feira tem a decisão da fase preliminar. Primeira fase qualificatória. 18 e 19 de agosto acontecem as partidas. Segunda fase qualificatória, 25 e 26 de agosto. Terceira fase qualificatória, 15 e 16 de setembro. E aí os playoffs e de volta. Jogos de ida, 22 e 23 de setembro. Jogos de volta, 29 e 30 de setembro. A primeira fase qualificatória já está definida, aguardando apenas quem vai passar desse jogo da fase preliminar. Teremos
Celtic da Escócia contra o KR da Islândia, Floriana de Malta contra o Cluj da Romênia. Vocês acompanharam nesses últimos dias toda a confusão que foi o campeonato romeno. O Cluj ficou com o título. Ferencváros da Hungria contra o Djurgårdens da Suécia, jogo bem legal, jogo pesado, campeão húngaro contra o campeão sueco. Teremos o CAI das Ilhas Faro contra o Slovan Bratislava. Ó, só nessa brincadeira aqui eu já citei 2 times que têm títulos continentais. O Celtic, campeão europeu, tem uma Champions League na sua história, e o Slovan Bratislava, que tem uma Recopa Europeia conquistada em 69 para cima do Barcelona. Quem passar da fase preliminar, ou seja, o Drita ou o Linfield, deu branco, tá vendo? O Drita ou o Linfield, quem passar dessa fase preliminar vai jogar contra o Legia Varsóvia, campeão polonês. Ou seja, o favoritismo é todo do Legia, um clube pesado no leste europeu, com muita história, uma torcida gigantesca. E essa fase também ela foi definida por sorteio, então os mandantes foram sorteados. Então essas equipes que eu citei primeiro, todas vão jogar em casa. O Legia vai receber o Drita ou o Linfield para se classificar, para tentar avançar a segunda fase qualificatória. Na sequência aqui, o Maccabi Tel Aviv joga contra o Riga da Letônia, o Molde, campeão norueguês, joga contra o KuPS da Finlândia, o Celje da Eslovênia joga contra o Dundalk da Irlanda, o Flora da Estônia joga contra o Sudva da Lituânia, o Ararat Armênia, obviamente, da Armênia, joga contra o Omonia do Chipre, Dinamo Brest de Belarus joga contra o Astana do Cazaquistão, Budućnost Podgorica de Montenegro joga contra o Ludogorets Razgrad, atual Enia campeão búlgaro. 2 Enia campeões aqui, hein? Celtic, Enia campeão escocês, Ludogorets, Enia campeão búlgaro. O terceiro Enia campeão da atualidade é a Juventus, Enia campeã italiana. Estrela Vermelha, outro campeão europeu, outro time com Champions League, vai jogar campeão em 1991, aquele time histórico. Vai jogar contra o Europa, que é uma equipe de Gibraltar, que entra nessa fase. O Qarabag do Azerbaijão joga contra o Silex da Macedônia. O Sheriff Tiraspol da Moldávia vai jogar contra o Fola Elche de Luxemburgo. O Konasquei Nomads de País de Gales joga contra o Sarajevo. Aliás, tem o pessoal do perfil do Sarajevo no Twitter, Sarajevo Brasil. Prometi que eu ia colocar meu cachecol do Sarajevo, ó, tá aqui. Eu tava com o do Gelinichar, grande rival do Sarajevo nas últimas semanas, agora do Sarajevo, aliás, parei de atualizado, ó. Vou abrir aqui para ver todos os cachecóis, ó. Parei de atualizado aqui com a coleção de cachecóis. Tem um que eu nunca tinha colocado ainda, que é o do Hajduk Split, estava escondido na minha coleção. Onde que eu parei aqui? Último jogo já. Dinamo Tbilisi da Geórgia vai jogar contra o Tirana, que é representante da Albânia. Então todos esses são os jogos da primeira fase qualificatória, antes a primeira fase preliminar, depois da primeira fase qualificatória. E já aconteceu também o sorteio para a segunda fase qualificatória. A gente pode ter, por exemplo, um Celtic. Eu imagino que o Celtic não vai tropeçar contra o KR, dificilmente vai perder para o time islandês. O Celtic é uma equipe muito bem organizada, muito bem armada pelo Neil Lennon, de bom nível técnico, deve passar. Passando, joga contra Ferencváros ou Djurgårdens. Então, a gente está falando de confrontos do campeão escocês, campeão húngaro, campeão sueco. Jogo legal, jogo bem pesado já também, com bastante história, bastante tradição, envolvendo todas essas equipes na segunda fase qualificatória. E aí, daí em diante, avança a competição, a gente deixa para falar nos próximos vídeos também. Tem Liga Europa em breve, também tem fase qualificatória da Liga Europa em breve. Também vou deixar para outro vídeo, porque a primeira fase, a fase preliminar da Liga Europa acontece em 20 de agosto. Na Liga Europa a situação está mais fácil de explicar, é só eliminatória simples do começo ao fim da preliminar,
todas as qualificatórias e os playoffs também, tudo por conta das datas, da redução de datas. Então, a Liga Europa, a fase preliminar acontece no dia 20 de agosto, primeira qualificatória 27 de agosto, segunda qualificatória 17 de setembro, a terceira em 24 de setembro e o playoff acontece no dia 1º de outubro. Liga Europa eu deixo para falar na semana que vem ou na outra ainda, quando a competição já tiver começado. Enfim, essas são as fases preliminares da UEFA Champions League, sempre com muita história, muita riqueza nos detalhes, na cultura desses clubes, até dessa fase preliminar, por exemplo, só o fato de termos já, por exemplo, um representante kosovar jogando, a gente consegue entender um pouco mais toda a história da região dos Balcãs, o que significa o Kosovo, toda a rivalidade, todos os problemas que existem entre o Kosovo e a Sérvia, questões diplomáticas, muito além do futebol. Então dá pra gente conhecer um pouco mais da história também e da cultura desses países através das fases preliminares da UEFA Champions League e da UEFA Europa League. Na época eu trabalhei na Trivela, né, eu adorava essas fases porque elas rendem matérias muito legais. Né? Porque aí você começa a pesquisar mais sobre os clubes, mais sobre alguns jogadores, sobre as histórias dessas equipes ligadas aos seus países. E esportivamente, como eu citei também, tem jogos bem legais. Você tem nessas fases iniciais, nessa primeira qualificatória, por exemplo, campeões nacionais e vices entrando, né? Depende muito do coeficiente da UEFA, para coeficiente da UEFA, para você entender por que determinado país coloca time na fase de grupos, por que determinado país manda o campeão para a primeira fase qualificatória. Tudo isso você entende com Leonardo Bertozzi, que é o maior entendedor que existe no Brasil sobre ranking de coeficiente da UEFA. Mas basicamente analisa os resultados dos times dos países nos torneios continentais nas últimas 5 temporadas e aí promove um ranking através de uma média de pontos e aí através desse ranking você define o número de classificados de cada país para as competições continentais e em que fase esses times entram também. Mas tem jogos bem legais, eu acho que dessa primeira fase, o jogo que mais me chama a atenção, dessa primeira qualificatória, é esse Ferencváros e Djurgårdens, e quem passar daqui provavelmente pegando o Celtic também. Tem um confronto envolvendo países nórdicos, né, o Molde contra o KuPS, Noruega contra Finlândia, é outro jogo bem legal. Um confronto de países bálticos, o Flora da Estônia contra o Sudova da Lituânia. Enfim, Estrela Vermelha jogando contra o Gibraltar, é um confronto teoricamente desigual, vamos ver se a Estrela Vermelha consegue se impor. Esse jogo do Kaunas Nomads contra o Sarajevo é legal também pela curiosidade, né? Dois países muito distintos, duas culturas completamente diferentes. Estamos falando de país de Gales e de Bósnia, teoricamente Sarajevo é uma equipe melhor. Enfim, vamos ver primeiro quem passa nesta terça-feira do jogo entre Drita do Kosovo contra o Linfield da Irlanda do Norte. E aí na semana que vem tem mais vídeo e não deixe de acompanhar também as playlists aqui do canal com as entrevistas, além do Corujão. Valeu, um grande abraço, até o próximo vídeo.